Primeiro vídeo da série representa a terceira aula de nosso curso Literatura Latina Oratória. Eu deixei na fotocopiadora do prédio de letras dois textos. O Proárquia, que é um discurso jurídico, e o texto Filípica II, que é um discurso político. Dois textos de Cícero. Eu peço que o aluno tire cópia desses textos, né, logo no retorno às aulas. São textos para a nossa prova. Todas aquelas provas que eu havia programado, 3, eu vou reduzir a uma só. Nós vimos na aula passada, Roma Antiga, o orador discursava com base em preceitos da retórica elaborada e aperfeiçoada pelos gregos. E vimos Cícero, né, que defendeu causas em tribunal e no Senado romano. Né, o único discursador romano cujos discursos sobraram. Né. Conforme analisamos na aula passada, nós vimos do livro De Oratore, de Cícero, o livro primeiro. Na nossa apostila nós temos os pontos principais desse livro. Nós vimos que desse livro, Cícero apresenta nesse livro como dialogantes Crassus e Antônios, dois oradores antigos, oradores anteriores a Cícero. De acordo com Crassus, o orador deve ter completa formação cultural e política e filosófica e completá-la pelo domínio da expressão verbal e corporal. Crassus representa o pensamento de Cícero, sem dúvida. Por outro lado, para Antônios, oratória prática. Não há necessidade de conhecimentos gerais impraticáveis. O orador pode consultar especialistas para os assuntos vários. Sobre as técnicas do discurso, nós comentamos a invenção, a disposição, a elocução, a memória, a ação e mais o que Cícero apresenta, o ritmo e a harmonia. Todas essas técnicas amplamente expostas no De Oratore. A falar sobre as técnicas, assim só indicar, fica um pouquinho vago. Mas nós temos exemplos, né, de uso dessas técnicas. Na nossa apostila, a apostila retórica greco-romana, nós temos nas páginas 23 a 27 o capítulo 10.3 do livro Noites Áticas de Aulo Gélio. Nesse capítulo, Aulo Gélio apresenta trechos de Caio Graco, de Cícero e de Catão. E mostra aí, faz um comentário sobre as técnicas do discurso. Ele mostra que em Caio Graco há pouca técnica, ou quase nenhuma, não é? Do político. Em Catão, um pouco mais elaborada a técnica. E em Cícero, sim, Cícero chega à perfeição no uso dessas técnicas, né, nessa elaboração do discurso. Vejamos só, por exemplo, um trechinho na página 25. Aqui é um pequeno trecho, né, de discurso de Cícero da segunda ação contra Caio Verres. Né. Neste trechinho, o Cícero narra o suplício do cidadão romano Gávio, que, embora fosse cidadão romano, foi crucificado por ordem de Verres, um governador corrupto da Sicília, entre os anos 73 e 71 a.C. Aqui Cícero diz o seguinte, linha 7 de baixo para cima, né? Linha 12, mas de baixo para cima. Fustigava-se com varas no meio da praça em Messina a um cidadão romano, enquanto nenhum gemido, nenhuma palavra daquele mísero entre a dor e o estalido dos golpes se ouvia, a não ser estas: sou cidadão romano. Com essa menção de seu direito de cidadão, julgava haver de afastar todos os açoites e expelir do corpo a tortura, etc. Aí vai.
Eu sugiro que o estudante leia esse capítulo todo para perceber essas técnicas do discurso que estão comentadas aí por Aulo Gélio. Na próxima semana, a outra aula. O aluno deve anotar, o aluno que estiver acompanhando pelo vídeo, deve anotar a aula, esse é o primeiro vídeo, terceira aula, e anotar o dia em que ele estiver vendo. Depois passar para mim na volta às aulas. Até a próxima semana.